Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e o texto que nós vamos ler se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. A de má qualidade dá fruto ruim. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus, como vocês, falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno, e sua palavra revela isso. Mas eu lhes digo, no dia do juízo vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por ela vocês serão justificados ou condenados. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto aqui, o Espírito Santo me fez refletir sobre uma coisa, que assim como a nossa boca, ela é o receptor do nosso alimento físico, e através do nosso alimento físico nós recebemos a energia para poder fazer as nossas atividades diárias, seja um trabalho, seja uma atividade de lazer, seja jogar um futebol, seja jogar um videogame, seja qual for a tarefa, nós precisamos nos alimentar, né? Porque o nosso corpo precisa daquela energia que o alimento nos traz. Da mesma forma, os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles também são receptores de alimentos. Só que eles são receptores de alimentos para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, é muito forte isso, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos são receptores de alimento espiritual. Então, tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, alimenta o nosso espírito e alimenta a nossa alma. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de alma. Eu vou adiantar isso para vocês. E lembrando também dos olhos, Jesus ele cita, né, em uma outra passagem aqui do Novo Testamento, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, ficarem observando aquilo que é mal, todo o nosso corpo estará envolto em trevas. Então, tem mais um complemento para isso, né? Que aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a gente se alimenta com os olhos, define se o que vai ter dentro de nós são luz ou trevas. E aqui ele vai dizendo, né? Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. A de má qualidade dá um fruto ruim. Aqui quando está falando de árvore, ele está falando de nós. Nós, a árvore é a gente. Nós vamos ser conhecidos pelas nossas atitudes, pelas nossas obras aqui na Terra, né? Se as nossas obras forem boas, nós daremos bons frutos. Se as nossas obras forem ruins, nós daremos maus frutos. Então, nós temos que tomar cuidado e temos que avaliar o que a gente anda fazendo, o que a gente anda observando, o que a gente anda assistindo, o que a gente anda ouvindo também, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e as pessoas são salvas por ouvir a palavra de Deus, quando você ouve coisas que não deve, você também vai se afundando. Quando você ouve a palavra de Cristo, você é salvo. Quando você ouve a palavra que não é de Cristo, ou coisas que não são relacionadas a Deus, coisas que são pecaminosas, coisas que são sujas e imundas, você se perde. Não existe meio termo, né? Ou é um ou é outro. Não existe dois lados. Não existe, na verdade, o em cima do muro, né?
Porque dizem que o em cima do muro já é o lado do diabo já. Então, ou você é de Deus ou você é do diabo. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. E aqui ele vai falando: ó filhos de serpente, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Aqui ele estava dando uma chamada de atenção nos fariseus, né? Porque os fariseus eles davam bons discursos, né? Pregavam, eram excelentes pregadores, falavam tudo que era correto de se fazer, porém eles não viviam o que pregavam, eles não praticavam as boas obras. Eles só falavam que as pessoas precisavam fazer, mas de fato eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Então, e aí ele continua: pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, não adianta. E aí, o que acontece? Isso entra numa outra... A gente entra numa outra conversa aqui, né? Vamos dizer assim. Porque tudo que você ouve, se tudo que você ouve e tudo que você vê vai ser um alimento espiritual para a sua vida, então a gente tem que tomar cuidado, não somente com aquilo que a gente consome na internet, né? Porque hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas tem um celular e a maioria das pessoas já tem internet móvel, todo momento no ônibus, no carro, na escola, enfim, em todos os lugares as pessoas estão ali conectadas com a internet e isso é um perigo, tem que tomar muito cuidado, mas também a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pessoa que a gente anda, porque se você andar com uma pessoa muito fofoqueira, você vai se tornar uma pessoa fofoqueira, porque você vai ficar ouvindo, você vai aprender você vai pegar até os trejeitos daquela pessoa. Se você parar para analisar, você vai falar igual àquela pessoa, você vai começar a copiar o estilo de fala daquela pessoa. Eu falo isso porque isso acontece comigo também. Às vezes no serviço alguém começa a falar um jargão, começa a falar aquela frase pronta, aquela frase feita. Quando você menos espera, você já está repetindo aquilo. Nós somos assim, por quê? Porque as palavras realmente elas alimentam a nossa alma, ela alimenta a nossa mente e a gente acaba reproduzindo. Você pode repara uma criança, as crianças são por que a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar? A criança, ela absorve muita coisa. Tem gente que até às vezes se dá mal, né? Porque fala coisa que não deve perto da criança, depois a criança acaba contando e falando, reproduzindo aquilo que ela ouviu, porque as crianças elas absorvem muito mais esse tipo de coisa. Mas nós, mesmo depois de adulto, nós temos quando a gente tem um certo entendimento, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente pode ou não falar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o tipo de pessoa que a gente anda. Se você andar com pessoa mentirosa, você vai começar a mentir. Se você anda com pessoa que fala muito palavrão, você vai falar palavrão. Se você anda com pessoas que ficam cobiçando as coisas dos outros, cobiçando as mulheres dos outros, cobiçando os maridos dos outros, você vai se tornar esse tipo de pessoa. Você vai isso aí não está escrito na Bíblia, mas é muito verdade. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. O tipo de pessoa com que você anda, não adianta, você vai se tornar igual aquele tipo de pessoa. Se você começar a andar com pessoas derrotadas, pessoas que só falam coisas negativas, aquelas pessoas que parecem aquele desenho daquele um gato que só vivia reclamando da vida, ó céus, ó vida. Quando você menos esperar, você vai estar reclamando, você vai estar falando ó céus, ó vida, você vai estar reclamando da comida, você vai estar reclamando do seu carro, você vai estar reclamando da sua casa. Então, irmãos, você tem que tomar cuidado com quem você anda. Procura andar com pessoas boas. E se você não está enxergando nenhuma pessoa boa para você caminhar, fique sozinho. Procure se isolar. Se você vê às vezes no meu ambiente de trabalho tem as chamadas rodinhas, né? E toda vez que eu participei dessas rodinhas, eu sempre me arrependi, porque eu não vi sair de lá uma coisa que prestasse. Então,
Às vezes você como cristão, às vezes você fala que você está assim, não quero ser aquele crente chato, não quero ser aquela pessoa estúpida, antissocial, mas por amor a Cristo, às vezes você vai ter que ser antissocial, para que você evite o pecado. Se for para você ir lá e anunciar o evangelho, amém, mas se não for para você ir lá, se você não tiver com essa unção toda, vamos dizer assim, se Deus não mandar você ficar lá naquela roda e anunciar o evangelho e não for para isso, então sai, porque se você não vai pregar para as pessoas, ao pregar o evangelho para as pessoas vão pregar as coisas ruins, aquilo que elas virem, porque cara, todo mundo, eu parando para analisar aqui, todo mundo tem uma pregação para pregar para você. A vida de cada pessoa é um tipo de pregação. A pessoa vai querer ensinar alguma coisa para você, dar alguma prática dela, seja boa ou seja ruim. Então, tome muito cuidado. É a dica de hoje. Tome muito cuidado com quem você anda. E assim, a boca fala do que está cheio do coração. O que nós devemos encher o nosso coração? Nós devemos encher o nosso coração de coisas boas, de palavras boas. Procure na internet. Eu sei que às vezes você quer ter um momento de relaxamento, você quer ver sei lá, um vídeo engraçado, você quer assistir uma série, você quer desestressar, mas procure também ouvir a palavra do Senhor, procure por canais bíblicos, não somente esse, tem muitos outros canais bíblicos aqui na internet, tem muitos pastores, muitas pessoas semeando o evangelho, pessoas de Deus realmente, e aí cabe a você escolher, eu não vou indicar ninguém, mas cabe a você escolher o canal que mais lhe agradar, o estilo de pregação que mais te agradar. Então, procure, irmãos. E Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar sabedoria. E, bom, o vídeo já está ficando bem longo. É isso, a mensagem central é: tome muito cuidado com aquilo que você olha e aquilo que você ouve, porque aquilo que você olha e aquilo que você ouve vai ser fonte de alimento para a sua alma, para o seu espírito. E aí, aquilo que você estiver se alimentando, você vai soltar e você vai despejar nas outras pessoas. Ou você vai ser uma árvore boa e vai ensinar aquilo que é bom, ou você vai ser uma árvore ruim e vai levar os outros para a perdição, vai ensinar os outros as coisas que não prestam, mas, enfim, vocês entendem isso é bem amplo, existem exemplos bem amplos para isso. Eu não vou ficar citando aqui exemplos específicos, mas aquilo que você se alimentar, você vai passar para outra pessoa. E às vezes de forma inconsciente. A gente faz isso de forma inconsciente, mas a gente vai passar. De uma forma ou de outra, a gente vai passar. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, deixe algum comentário, alguma dúvida, alguma experiência em relação a esta palavra que você já teve. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.